O amor é um dos sentimentos mais complexos e poderosos experimentados pelos seres humanos. Enquanto a poesia e a arte buscaram capturar sua essência, a ciência tem se dedicado a desvendar seus segredos. Neste vídeo, exploraremos como os processos químicos do corpo humano estão relacionados à paixão e ao sentimento de amor. O amor e o prazer são sensações e emoções que carregamos conosco durante toda a nossa vida. E entendemos que essas sensações estão relacionadas intimamente com o nosso corpo, de forma que sem ele não seria possível vivermos essas experiências. Estudos demonstram que os processos químicos desempenham um papel fundamental no sentimento de paixão e amor. Então, vamos entender de que forma percebemos as emoções do ponto de vista do nosso corpo e como reagimos às reações químicas e às representações do cérebro ao que chamamos de prazer. Para compreendermos como a química do corpo influencia a paixão e o amor, é necessário observarmos o funcionamento do cérebro e dos sistemas hormonais. Especialistas relatam que existem 3 fases no amor com base nos hormônios e neurotransmissores. A primeira fase é a do desejo, em que predomina a testosterona. A segunda fase é a paixão do amor, em que a dopamina está mais presente. A terceira e última fase é onde se estabelece um vínculo marcado pelo hormônio ocitocina e está envolvido desde o processo de se apaixonar até a constituição de uma família, e tem relação com sentimentos de confiança, lealdade e devoção, aspectos que contribuem para gerar relacionamentos duradouros. Francis Crick, famoso por sua descoberta da estrutura do DNA, acreditava que os processos químicos no cérebro desempenham um papel crucial nos sentimentos de atração, paixão e amor romântico. Crick postulou que as substâncias químicas chamadas neurotransmissores têm um impacto significativo em nossos sentimentos e comportamentos amorosos, e que todas as experiências mentais e emocionais poderiam ser explicadas por meio de processos neurais e bioquímicos. Destacou que esses neurotransmissores interagem entre si em complexas redes neurais, criando uma resposta química única no cérebro que resulta na experiência do amor. E ainda observou que fatores genéticos podem influenciar a forma como esses processos químicos ocorrem em cada indivíduo, tornando o amor uma experiência pessoal e única para cada pessoa. Substâncias químicas, como as da família das anfetaminas, que são encontradas no chocolate, é a maior responsável pelos sintomas de uma pessoa apaixonada. Pupilas dilatam, as mãos suam e temos aquela sensação de estômago embrulhado. Nesse processo, a liberação de adrenalina, que acelera nosso coração, deixando a pessoa alerta, com uma sensação de bem-estar. E muitas vezes ficamos a noite toda sem dormir pensando no nosso amor. A partir daí, se começamos a nos interessar cada vez mais pela pessoa amada, entra em ação um neurotransmissor-chave associado ao amor, que é a dopamina. Estudos têm demonstrado que a dopamina está envolvida na sensação de prazer e recompensa, bem como na motivação e no vício, o que pode explicar
porque muitas vezes é descrito como uma droga o amor. Quando nos apaixonamos, a liberação de dopamina no cérebro aumenta, resultando em sensações intensas de euforia e felicidade. Além disso, a dopamina nos leva a manter a atenção concentrada na pessoa amada e em suas qualidades, e ignorar os defeitos. É daí que surge a famosa frase: o amor é cego. Quando duas pessoas se beijam, seus cérebros analisam a saliva um do outro para saber se há compatibilidade genética entre o casal. Nesse beijo, o cérebro feminino vai ainda mais longe e faz uma análise química do sistema imunológico masculino. Quando essa análise traz um resultado insatisfatório, o casal diz muitas vezes que não houve química entre eles. As mulheres são capazes de proezas muito curiosas, e o grande culpado é o hormônio feminino estrogênio, que dá às mulheres sensações de contentamento e bem-estar, e que desperta o instinto materno e protetor. Não é só uma criança que faz com que seja liberado estrogênio no sistema feminino. Estudos mostram que algo que se pareça a um bebê, com pernas e braços roliços e tronco rechonchudo, mesmo que seja um brinquedo ou um filhotinho, já é suficiente para que acione seus instintos maternos. A testosterona nos homens confere força para perseguir e abater a presa, afastar predadores e cuidar da família contra intrusos. Mas nas mulheres, esse hormônio atua de forma diferente. Ele aumenta próximo ao período fértil feminino e deixa as mulheres mais ativas e propensas ao desejo sexual, justamente em seu período fértil. Dependendo dos níveis desse hormônio, podem ocorrer loucuras, como uma mulher levar um desconhecido para casa e depois pensar nas consequências. Para algumas mulheres, tudo pode parecer como obra do destino, ou que houve uma atração irresistível quando conheceu aquela pessoa. Mas, na verdade, é tudo culpa dos hormônios que assumiram o controle. A serotonina está envolvida na regulação do humor e do apetite, permitindo ao casal longas conversas e jantares românticos. Níveis elevados de serotonina têm sido associados a um aumento da atração e do desejo romântico. Baixos níveis de serotonina, no entanto, têm sido associados a sentimentos de obsessão e desejo intenso pela pessoa amada. Isso pode explicar por que algumas pessoas experimentam pensamentos constantes e obsessivos em relação à pessoa amada durante os estágios iniciais do relacionamento, muitas vezes motivado pelo medo de perder a pessoa amada. Outro componente químico fundamental é a ocitocina, conhecida como hormônio do amor. A liberação de ocitocina ocorre durante contato físico, como abraços, beijos e relações íntimas, e desperta nas mulheres o desejo de ser tocada. Esse hormônio está relacionado ao estabelecimento de laços emocionais e de confiança, fortalecendo os vínculos afetivos. A ocitocina desempenha um papel crucial no desenvolvimento de relações de longo prazo, como o amor duradouro. Desempenha também um papel na criação de vínculos maternais e paternais, desempenhando um papel fundamental no amor entre pais e filhos. Além desses neurotransmissores, hormônios como a vasopressina e a adrenalina também estão envolvidos na formação do sentimento de amor. A vasopressina está associada à monogamia e ao comportamento de cuidado parental. Pesquisas sugerem que níveis mais elevados de vasopressina estão relacionados à fidelidade e à dedicação em relacionamentos românticos de longo prazo. Já a adrenalina, liberada em momentos de excitação e estresse,
contribui para a intensificação da paixão e das emoções. Compreender os processos químicos do amor pode nos ajudar a explicar por que nos sentimos atraídos por certas pessoas e como os vínculos emocionais são formados. No entanto, é importante ressaltar que o amor é um fenômeno complexo e a química é apenas uma das várias dimensões envolvidas e que pode nos ajudar a desvendar os segredos do amor e a complexidade das emoções humanas. Embora a compreensão completa dessa complexidade ainda esteja em desenvolvimento, os estudos científicos nos ajudam a desvendar os segredos do amor e a apreciar a interconexão entre os processos químicos e as emoções humanas mais profundas.